Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que tá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 28 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É uma notícia que está aqui na edição impressa, estou com ela aqui, do jornal A Tribuna de Santos, e tem a colaboração da Agência Brasil. A Agência Brasil, para quem não sabe, é a agência de notícias do governo federal. Muito bem, a manchete é: Brasil já possui 81 milhões de usuários de internet. Aí tem embaixo da manchete tem o seguinte, que eu vou explicar. Mas expansão da rede nas classes D e E nas zonas rurais ainda é desafio para o governo. Bom, então, você deve ter notado que quem quer que tenha escrito essa matéria, porque não tem nenhum nome aqui, não é lá muito otimista, porque já deu uma paulada logo depois da manchete. Só que essa paulada embaixo da manchete não anula o teor da manchete, que é muito positivo. Mas vamos lá para a manchete. O Brasil tem, para ser mais exato, 80,9 milhões de usuários de internet, aponta a pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, CETIC.br. A 8ª edição do levantamento Tecnologias da Informação e da Comunicação nos Domicílios mostra que houve um aumento de 15% na proporção de pessoas que utilizam a internet no Brasil nos últimos 5 anos, passando de 34% em 2008 para 49% atualmente, ou seja, quase metade. Apesar do avanço, o estudo revela dificuldades para a expansão da internet, especialmente em classes sociais mais baixas e nas zonas rurais. Nas classes D e E, 80%, ou em números absolutos, 68 milhões de pessoas nunca usaram a internet. Na média geral, o custo elevado foi apontado como a principal razão para a falta de internet no domicílio, tendo sido citado por 44% dos entrevistados. Esse percentual, entretanto, está em queda desde 2008, quando a taxa era de 54%. Na zona rural, apenas 10% dos domicílios estão conectados, enquanto na área urbana o percentual chega a 44% das residências. A média brasileira é de 40% dos domicílios com internet, um acréscimo de 4% na comparação com a última pesquisa, sendo que antes era 36%. A falta de disponibilidade é o principal motivo apontado pelos entrevistados em domicílios da zona rural. O estudo consultou 17 mil pessoas em todas as regiões do Brasil. Aí tem uma declaração aqui. Observamos maior crescimento nos mercados mais atrativos, como Sul e Sudeste, onde há maior concentração de provedores. Essa dinâmica de mercado precisa ser tratada pelas políticas públicas por um arcabouço regulatório. Estamos chegando num esgotamento das ações já implementadas. Se temos interesse em levar a banda larga para 100% dos domicílios brasileiros, algo de diferente precisa ser feito, avaliou Alexandre Barbosa, gerente do CETIC.br. Barbosa citou como ações que deveriam ser ampliadas as desonerações de mecanismos de acesso à internet, a exemplo do que foi feito recentemente com o smartphone, e a expansão da rede na zona rural. Mais uma declaração aqui.
é uma ação nova, a banda larga na zona rural, que busca que as operadoras se comprometam em levar para essas zonas, para o campo em geral. A gente vai demorar para ver o reflexo dessas medidas. Na comparação entre classes sociais, a disparidade do acesso à internet nas residências chega a 91%, enquanto na classe A o percentual chega a 97%, nas classes D e E ele é de 6%. Observa-se, por outro lado, forte crescimento nos últimos 5 anos nas classes B, de 58% para 78%, e C, a chamada nova classe média, de 16% para 36%. Em relação ao tipo de conexão, a banda larga fixa manteve uma proporção relativamente estável, passando de 69% para 67%. A conexão móvel, por sua vez, alcançou 21% dos domicílios, ante 17% na última apuração. A internet de escada, apesar do decréscimo expressivo desde 2008, ainda é utilizada em 7% das residências. Em 2008, esse percentual era de 31%. É crescente ainda a utilização de conexão à internet mais veloz. Houve acréscimo de 20% para 32% dos domicílios que fazem uso de velocidade acima de 2 megabytes por segundo. A diminuição das residências que utilizam conexão até 256 kbytes por segundo também é expressiva, passando de 15% para 9%. Em 2008, esse percentual era de 41%. Muitos dos entrevistados, 20%, no entanto, não souberam responder a pergunta. Continuando aqui. Bom, só explicando rapidamente, antes de continuar, é que eu não sei assim qual é a exata velocidade da conexão que eu uso aqui em casa. Quem sabe disso é meu pai, que ele que cuida, né, dessa parte assim do plano que a gente tem, né, para acesso à internet. Eu confesso que eu não sei qual é a velocidade da minha conexão. Mas voltando à notícia, tem um tópico aqui. Acesso alcança 40% das residências. O acesso à internet chegou a 40% das residências brasileiras em 2012, ano passado, aponta a pesquisa Tecnologias da Informação e da Comunicação nos Domicílios, divulgada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, o CETIC.br. Em 2011, o percentual era de 36%. O maior crescimento entre as regiões do Brasil ocorreu no Nordeste, cujo acesso passou de 21% para 27% dos domicílios. O Sudeste, no entanto, continua sendo a região com proporção mais alta de acessos, com 48%, seguida pelo Sul, 47%, e o Centro-Oeste, 39%. O Norte tem o menor percentual, com 21%. O levantamento feito em 17 mil residências no Brasil mostra ainda que permanece a larga diferença de acesso à rede mundial de computadores entre áreas urbanas, 44%, e rurais, 10%. Proporcionalmente, a maioria dos que nunca acessaram a internet vive na zona rural, representando 77% dos desconectados. Em números absolutos, no entanto, a maior parte está na zona urbana, um total de 56 milhões de pessoas. Por outro lado, pela primeira vez, desde que a pesquisa foi iniciada em 2005, o número de brasileiros com 10 anos ou mais que são usuários de internet, que é de 49%, supera os que nunca utilizaram a internet, que são 45%. O principal local de acesso continua sendo a própria residência dos usuários. Bom, então vejam só, aí tem só uma consideração, antes de eu comentar, tem uma consideração sobre a relação a disputa entre desktops e notebooks. Os desktops seguem liderando o tipo de computador presente nos lares, mas vêm perdendo espaço para os notebooks e, mais recentemente, para os tablets. Do total de residências com internet, 67% são por meio da conexão fixa, contra 69% de um ano antes. Bom, então essa é a notícia. Agora eu vou fazer o meu comentário.
Bom, então, é lógico que não está tudo pronto. Só para, né, obviamente, blindar esse argumento, né, para eventuais pessoas que queiram dizer assim, não, mas está faltando muita coisa. Está faltando muita coisa. Só que 81 milhões de pessoas usando a internet no Brasil, essa quantidade, 81 milhões de pessoas, é uma quantidade assim, ou seja, se essa quantidade fosse um país separado do Brasil, já seria um país gigantesco em termos de população. 81 milhões é muita gente. E não apenas isso, o que acontece é que, por exemplo, é natural, é óbvio, é uma coisa que não é uma... O que eu vou falar agora não é uma peculiaridade brasileira, é uma coisa que é assim no mundo inteiro. É natural que quem é mais rico tenha mais acesso a bens materiais do que quem é pobre. Isso é óbvio. E sempre foi assim, sempre será. Então é óbvio que as classes A e B, e até segmentos da nova classe média, a classe C, tenham bastante acesso à rede, muita gente, né, tem acesso à rede, enquanto que os mais pobres, as classes D e E, tenham menos acesso. É natural, isso não é uma exclusividade brasileira. Mas e também tem a questão da disparidade entre a cidade e o campo, a zona urbana e a zona rural. Só que mesmo assim, a própria matéria mostra crescimento nesses setores. Mesmo pegando a disparidade regional entre sul, sudeste e o resto, a gente nota que o nordeste cresceu bem. O norte ainda tem que crescer muito, mas 21% também não é tão pouca coisa assim, de internautas, né? E, enfim, eu diria que essa notícia é muito boa porque, aliás, só fazendo um comentário em relação ao que está acontecendo neste momento no Brasil, eu acho que ninguém discorda, todo mundo há de convir, todo mundo que está por dentro do que está acontecendo no Brasil, não só que mora no Brasil, mas, né, mesmo que mora fora pela imprensa estrangeira, todo mundo sabe que essas manifestações, esse movimento que começou com aquela ideia do passe livre de ônibus e tal, e que agora atingiu um espectro amplo de reivindicações, enfim, aquela história, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, combate à corrupção, enfim, muitas bandeiras, né, que já foram erguidas além do passe livre e tal. Tudo isso foi combinado, essas manifestações, tudo isso foi combinado na internet, principalmente no Facebook, mas mesmo as pessoas que por algum motivo não usam o Facebook, eu imagino que outras redes sociais da internet também foram usadas pelos brasileiros para combinarem de se reunirem nas ruas e se manifestarem contra o governo. Mas então, ou seja, só para linkar um assunto com outro, o que eu quero dizer é o seguinte: o povo brasileiro, não totalmente, mas o povo brasileiro, uma boa parte já está tão conectado à internet que a internet ajudou já o povo brasileiro a começar essa revolução, no bom sentido da palavra, com essas manifestações no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Não apenas nas capitais estaduais, mas em muitas cidades. Porque eu já li na internet aí que são mais de 80 cidades que tiveram manifestações, inclusive aqui em Santos, que não é uma capital estadual, e, enfim, por muita gente não é considerada nenhuma cidade grande, mas, enfim, mas independente disso, aqui também estão ocorrendo manifestações grandes. Mas enfim, essa é a notícia positiva de hoje, ok? Muito obrigado.